Oi, gente, bem-vindos ao novo vídeo do canal. E como sempre, temos a participação especial dela, Caneca! Sim, hoje temos Mapa Maroto! Potterhead aqui do outro lado da câmera. Então, Paloma, sobre o que falaremos hoje? Primeiro falaremos sobre a sua inscrição no meu canal. Cara, porque no final das contas, eu quero chegar aos 1000 inscritos. E você pode me ajudar com isso. Então, agora que eu já fiz o meu jabá, vamos falar sobre o que falaremos hoje. Bom, essa vai ser a primeira parte da parte de sistema de custos. Tudo o que você precisa saber em custos. Então, vem comigo que eu te explico. Primeiro, vamos entender o que é um sistema. O sistema ele é composto tanto do princípio quanto do método. E quando a gente está falando de princípios e métodos, o que a gente está pensando? A gente está pensando lá nos insumos, que são os custos para produzir, o processo produtivo como um todo para chegar no produto. Seja ele 1, 2, 3, e aí a gente fica na cabeça, como é que eu vou distribuir? Então, para eu separar o que é princípio e o que é método, o princípio é quais são os custos que compõem esta bagaça. Quando eu falar de método, é como é que eu vou distribuir esta bagaça. Então, vamos lá. Quando a gente estiver falando dos princípios, a gente está falando assim, cara, quais são as informações que eu tenho disponível? Os custos são fixos, são variáveis? Os custos têm desperdício? O que aconteceu? Qual é o objetivo dessa produção e tudo? Quando a gente vai para o método, é como é que isso se operacionalizou. E aí é a gente saber o seguinte, como que eu vou ver a possibilidade dos custos terem sido indiretos? Então, esse é o grande problema que temos ferramentas para resolver, meus amores, não se assustem. Dentro dos princípios, a gente está falando do custeio variável, do custeio por absorção integral e do custeio por absorção ideal. Dentro do método, a gente está falando de custo padrão, RKW, ABC, WEP, um monte deles. Então, os métodos são vários, meus amores. E o que a gente vai fazer aqui hoje nesse vídeo? Vamos falar sobre os princípios de custeio, meus amores. Vamos falar sobre os 3. Então, hoje a gente vai falar sobre o que, Paloma? Hoje a gente vai se ater aos princípios. Então, a gente vai falar sobre o que a gente diz que são os métodos possíveis de custeio, tá bom? Primeiro conceito que a gente precisa saber, o que é o custeio por absorção? O que é o custeio por absorção? O que é o custeio por absorção? Gente, nada mais é do que eu pegar todos os custos de produção e apropriá-los ao produto. Quando eu falo de custeio variável ou custeio direto, o que eu vou fazer? Eu vou apropriar ao produto todos os custos variáveis, mas só os variáveis. Os custos fixos vão ser tratados como despesas. Então, assim, não serão alocados ao produto. O que vocês estão vendo aqui é um esquemão básico sobre custeio por absorção. Vocês estão vendo aí que a matéria-prima e a mão de obra está separada como custo variável, depreciação, aluguel, energia, custo fixo, e aí entra a produção em andamento para eu chegar no estoque de produto acabado e ir para a venda. Do outro lado, eu tenho o quê? As despesas administrativas, as despesas com vendas, então são as fixas e as variáveis. E aí eu vou ver as despesas ao longo do produto para eu jogar lá para a conta de resultado. Que aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer venda menos o custo de produto vendido, vou chegar no meu resultado bruto. Desconto as despesas administrativas e com vendas e chego no meu resultado líquido. Este é o esquemão basicaço de custeio por absorção. Paloma, quais são as consequências do custeio por absorção? Primeiro, o custo unitário de produto vai variar em função do volume de produção. Então, qualquer custo de ociosidade vai ser apropriado ao produto naquele momento. E isso faz com que os custos fixos estocados, eles vão ser levados à ocasião da venda e não no momento da ocorrência deles. O que vai fazer com que o resultado mensal da empresa fique ligeiramente distorcido, gente, porque não é em relação ao volume de negócios. Bom, então vamos lá. Esquemão básico do custeio variável.
Como vocês estão vendo, eu só vou olhar o custo variável e vou subir com as despesas variáveis. Então, a minha conta de resultado vai passar a ser apurada como? Eu pego as vendas, menos os custos e as despesas variáveis e vou chegar na margem de contribuição, para depois descontar custo e despesa fixa para chegar no resultado líquido. Tá, então tá, Paloma, eu entendi que primeiro eu vou pegar os variáveis e depois eu vou para os fixos. Mas quais são as consequências desse custeio variável? Bom, primeiro ele vai auxiliar na solução de problema de escolha entre a alternativa de comprar ou produzir, de exportar ou manter, porque ele vai mostrar a margem de contribuição de cada produto, família de produto, departamento. Ele evidencia a relação volume custo-lucro, o que viabiliza a gente fazer o break-even, né? As análises totais de break-even são viáveis nesse custeio variável. Aí sim, aqui, o resultado mensal da empresa refletiu o volume de negócio. Mas, Paloma, no início do vídeo você falou que o método de custeio por absorção podia ser integral ou ideal. Cara, no integral, inclusive os desperdícios são distribuídos no produto. Então, o ideal é que a gente consiga ver quais são os custos relativos aos insumos que foram desperdiçados e excluí-los da análise. Mas, como eu disse, isso é o ideal. Bom, gente, fazer esse acompanhamento dos desperdícios não é tão fácil, mas é possível se a gente estiver fazendo um acompanhamento físico de todos os materiais. Aí viabiliza a gente chegar no ideal. Mas eu queria falar aqui sobre o que a gente chama de espiral da morte. O que vai acontecer? Se eu sempre tiver um aumento do custo unitário, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou ter um aumento do preço, que automaticamente vai me gerar uma queda das vendas, que vai me gerar de novo um aumento desse custo unitário, que vai me gerar de novo um aumento do preço, e isso não tem fim. Então tem que tomar muito cuidado, porque a mensuração do custo unitário de forma equivocada ou elevando-se a cada período faz com que a gente chegue nessa espiral da morte. Aí a explicação do porquê a gente não recomenda que se use tanto o custeio por absorção, apesar dele aparentar ser mais fácil. Novamente, conhecer a estrutura de custos de forma plena evita esse tipo de problema. Então, gente, no próximo vídeo, o que eu vou gravar é a segunda parte do sistema de custo, que, como a gente disse, é composto por princípios e método. Hoje a gente abordou os princípios e no próximo vídeo a gente vai abordar os métodos, custo padrão, ABC e companhia. Vejo vocês no próximo vídeo. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Para quem tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa aquele like maroto. Se você não gostou, me diz no que eu posso melhorar. Um beijo e até a próxima!